Chegamos ao nosso 6º episódio dessa série que aborda a temática Finanças e Espiritualidade do Projeto Odisseia. Hoje nós vamos endereçar mais profundamente o papel do dinheiro nas nossas vidas. Porque nós sabemos que o dinheiro não compra virtudes, mas o dinheiro traz simpatia. Quando nós não conseguimos estar na presença de alguém que está passando por uma dificuldade, o dinheiro pode ser o nosso representante. Pode ser aquela figura que vai até o outro e conquista simpatia, diminui a dor, alivia o sofrimento. O papel do dinheiro não é um papel de conquista de valores espirituais em si, mas o uso adequado dos recursos financeiros pode nos dar possibilidade de exercer aspectos muito importantes na nossa vida. Por exemplo, nós podemos, dispondo de recursos materiais, a gente ter um tempo com a nossa família, com os nossos filhos, filhas, com o nosso cônjuge, com os nossos pais, e aquele momento se converter em algo importante. Por isso, o papel do dinheiro é algo que deve ser lembrado como sendo aquilo que nos possibilita construir alguma coisa. Há no Evangelho de Jesus uma parábola muito interessante, que é a parábola do administrador infiel. E esse homem era um homem que não utilizava bem os recursos, foi denunciado, e o senhor da parábola chamou esse homem para dizer-lhe que ele seria destituído da sua posição. Ele não havia empregado adequadamente aquele recurso. E esse homem, então, diante daquela possibilidade de se ver privado da posição que ele ocupava, começa a pensar: olha, eu não tenho coragem de pedir, de cavar eu não tenho força, o que eu vou fazer? E ele então decidiu que ele iria diminuir a dívida daquelas pessoas que deviam algo para o seu patrão. Chamou os devedores e lhe perguntou: quanto é que você tem aí de dívida para com o meu patrão? E a pessoa disse: eu tenho aqui 100 potes. Escreve aí 50. Eu tenho aqui 50 jarros. Escreve aí 25. E foi diminuindo aquilo que as pessoas deviam para o seu patrão. O curioso é que nessa parábola, o que acontece é que o senhor da parábola, vendo aquela postura, ele louva o administrador, porque ele é mais sábio que os filhos da luz e ele havia comprado com o recurso financeiro a simpatia das outras pessoas. Muito embora isso possa parecer paradoxal, mas essa parábola nos traz um sentido muito profundo de espiritualidade. Porque aquele homem utilizava da sua posição, enquanto lhe restava aquela possibilidade de tomar decisões em nome do seu patrão, ele utilizou esses recursos para angariar a simpatia das outras pessoas. Nós pensamos às vezes que ele estava enganando o Senhor, o que é um equívoco cultural, porque o Senhor sabia do que ele estava fazendo, era impossível que ele não soubesse. O que ele poderia tomar de decisão é voltar atrás naquela diminuição que o administrador fez, ou então confirmar, dizer para as pessoas: ok, tá bom, se ele fez, então deixa assim mesmo. E aquele administrador confiou que o seu senhor optaria pelo segundo caso, que ele compreenderia e não reverteria as suas decisões, porque isso ele poderia fazer a qualquer momento. Inclusive aquelas pessoas que foram beneficiadas não se oporiam a voltar a registrar a dívida inicial, porque tinham, com certeza, uma relação de mais longo prazo com o senhor, com o dono daquelas terras. Quando nós olhamos para essa perspectiva, nós começamos a entender que quando o dinheiro ele é utilizado como algo que está a nosso serviço, nós podemos sempre utilizá-lo de uma maneira positiva. Agora, quando nós nos tornamos servos do dinheiro, aí nós temos problemas. Quando o dinheiro domina a nossa vida, os nossos valores, as nossas conquistas, nós temos problemas sérios. Por isso se diz no ditado popular que o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor.
porque quando nós vivemos em função dele, as experiências são amargas e dolorosas. Mas quando nós convertemos o recurso financeiro para algo que nós damos o sentido, que nós estabelecemos o controle, e isso exige cuidado, isso exige responsabilidade. Mesmo quando nós erramos na experiência da escolha do uso do recurso financeiro, mas essa escolha é uma escolha consciente, porque muitas escolhas podem ser conscientes e equivocadas. Não é porque uma escolha é consciente que necessariamente ela está certa. Às vezes a gente faz escolhas e lá na frente a gente descobre que essa escolha não foi a melhor escolha possível. Já que estamos falando de espiritualidades, há uma crônica de Humberto de Campos que merece ser lembrada. Humberto de Campos relata que havia um pai muito preocupado com a conduta de um filho. E certa noite ele, num sonho, ele buscou orientação da espiritualidade. Buscou alguma coisa que pudesse ajudá-lo nessa preocupação que ele tinha com seu filho. E aí, naquele momento de sonho, de sono, ele foi até um espírito, um anjo muito evoluído, e o anjo chegou para ele e falou assim: olha, estou percebendo aqui que você tem um pedido a ser feito em prol dos seus filhos e eu estou aqui para atendê-lo. E o pai falou assim: realmente, eu tenho um filho que me preocupa muito. Um filho que é muito apegado às coisas materiais, um filho que fica sempre buscando tirar vantagem em tudo, sempre envolvido com negócios, e ele não se preocupa com as coisas espirituais e isso me angustia o coração. O anjo olhou e falou assim: olha, entendi a sua preocupação de pai, mas consta aqui que além desse filho você tem um outro filho, não é? Ele disse assim: tem. E se você me falou do problema de um, é justo que você me relate também a situação do outro. Ele falou: não precisa preocupar com o outro está bem. Está bem, é. O que o outro é? O meu outro filho é um sábio. Ah, é um sábio? Então significa que ele ensina? Não, ensinar ele não ensina, porque o conhecimento dele é tão elevado que as coisas que ele sabe, que ele já domina, a maioria das pessoas não consegue nem entender. Ah, mas então ele estimula um educandário, alguma coisa que trate das crianças? Eu falei assim: não, esse meu filho ele é alguém que pensa, reflete sobre as coisas mais complexas da humanidade, da natureza humana. Ele não vai perder tempo ali com crianças recém-saídas para o ambiente escolar. Olha, mas ele não ensina, ele não estimula, então ele exemplifica de alguma forma, ele dá palestras, Não, os temas que ele retrata são temas muito complexos. As pessoas não teriam condição de entender. E o anjo se vira para aquele pai e lhe diz assim: olha, eu entendi o seu apelo, mas eu queria te dizer que o primeiro filho, nas experiências que ele está tendo com o mundo, ele vai encontrar dissabores, problemas, mas ele vai aprender. O segundo filho, que se trancafiou numa torre de marfim, esse está inacessível, impermeável às experiências humanas. Por isso, na minha visão, eu acho que você deveria reconsiderar o pedido, porque o filho mais complicado, que precisa de mais apoio, é o segundo e não o primeiro. As experiências materiais, muitas vezes as que são dolorosas, nos ensinam, nos trazem aprendizado, nos trazem força, nos trazem crescimento. E por isso nós devemos ver, estar no mundo, agir no mundo, como sendo uma oportunidade de crescer, ainda que a gente erre. Porque o erro, quando segue-se do aprendizado, da lição internalizada, ele pode se converter num patrimônio imortal.